Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live minha. Quase não consegui começar, mas consegui, estamos aqui. O pessoal vai entrar. Vamos lá colocar aqui fadiga. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Quem tiver aí, por favor, confirma que está tudo ok. Eu tive um probleminha técnico, quase não conseguia começar, mas pelo visto deu certo. Olá, Thaís, Bel, Ingrid. Vocês podem ir deixando as perguntinhas de vocês, tá certo? Ok, Natália, obrigado. Podem ir deixando as perguntinhas de vocês na caixinha de perguntas, que na medida que for passando eu vou respondendo também, tá certo? Peço também que vocês vão apertando o coraçãozinho aí para dar o like, para chamar mais a atenção das pessoas e elas poderem também entrar na live para participar com a gente. Tá certo? Então, gente, vamos começar a nossa live de hoje. Primeiro, eu sempre gosto de dizer que é uma alegria muito grande ter esse momento com vocês. E hoje, Hoje eu estava me sentindo fadigado. Escolhi o tema de hoje para falar porque eu estava me sentindo um pouco fadigado, cansado. As minhas últimas 2 semanas de trabalho foram muito intensas. Graças a Deus não falta trabalho. E eu prometi a Deus que enquanto não faltasse trabalho, eu também não ia poupar o meu esforço, né? E sempre surge trabalho e o que fazer para a gente ajudar as pessoas e sustentar também a minha família. Então, mas é claro que a gente se sente cansado, se sente fadigado, né? E aí a minha esposa me falou, né? Não deixe de fazer a sua live, né? Eu pensei em não fazer pelo cansaço. E aí eu, não vou deixar de fazer. Não, vamos persistir, vamos caminhar juntos. Porque é importante também que a minha experiência ajude vocês, né? Ajude a quem quer que esteja me assistindo a entender que sempre existe algo que a gente pode fazer, né? Então, eu vou gastar aqui um tempinho com vocês, vou até marcar aqui o tempo, para a gente não se perder, para falar um pouco sobre esse tema, o tema da fadiga, o tema do cansaço, da estafa, do burnout. Você pode ir deixando suas perguntas nas caixinhas de perguntas, já estou vendo que o pessoal está deixando, ótimo. Vamos deixar, gente, vamos colocar nossas perguntas, eu vou falar um pouco sobre a fadiga e ao final eu respondo as perguntas de quem estiver participando, tá certo? E também no final eu vou colocar o que eu tomo de suplementação e o que eu fiz para vencer, o que é que eu faço quando começa a chegar a fadiga, que sinais eu percebo em mim e o que é que eu faço para vencer, né? Para superar aquele momento. Então, isso vai ser um bônus, um brinde para quem ficar ao vivo até o final, tá certo? Também eu peço que vocês clica nesse aviãozinho, gente, vamos mandar essa live para amigos, pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre isso, que você sabe que tem estado muito cansado, e a fadiga tem muito a ver com a depressão, então pessoas que estão fadigadas, com depressão, ansiedade. Então clica nesse aviãozinho que tem ali embaixo, né? E manda para essas pessoas, para elas também saberem que a live começou, tá bom? A gente faz isso para ajudar os outros, então quanto mais gente for informada, melhor. E não deixa de clicar aí no coraçãozinho, mas vamos lá, vamos começar. Vamos lá, gente, eu até anotei aqui, fiz uma listinha para não me esquecer, porque eu prometi a vocês que ia dar 10 dicas, né, de como vencer a fadiga e tudo mais, mas na verdade eu vou começar dizendo
para todo mundo, o que é que leva a gente ao cansaço? Não há dúvidas de que a ciência ela tem se debruçado muito sobre esse tema. Eu mesmo no meu consultório recebo muita gente com essa queixa. Muita gente com essa queixa. Não, doutor, estou muito cansado. Muito cansado, meu sono não me regenera, eu acordo exausto. Né? Se você está aqui na live e se isso acontece com você, ó, bota a mãozinha assim, ó. Acontece comigo, né? Porque esse é um sintoma muito comum. Eu vou mostrar para vocês 10 razões pelas quais isso pode acontecer com você, né? A gente vai gastar esse tempinho, prometo ser o mais breve possível. A Renata já colocou aqui, vamos lá, Renata, é por causa de você e outras pessoas que estão passando por isso que eu faço questão de gastar aqui um tempinho com vocês para ajudá-los, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que primeiro, como eu passo por isso, por fadiga, então esse foi o caminho pelo qual eu encontrei da minha renovação na minha profissão. Quando eu me senti fadigado com burnout, com estafa, foi quando eu resolvi estudar a fundo a ciência da nutrição saudável, da nutrição funcional, medicina funcional. E eu encontrei respostas que eu não havia encontrado na medicina inteira, né? E aí eu comecei a aplicar isso em mim e comecei a vencer, né? Comecei a sair desse problema. Então, é um assunto que eu gosto muito de estudar, porque eu já sofri muito com isso. Minha esposa, que eu digo, ela sabe tudo que eu tenho sofrido e o que eu já sofri com isso no passado e como eu tenho superado isso, graças a Deus. Então, gente, a primeira coisa que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês é que... e aí eu vou pegar aqui minha anotação para dizer exatamente como é que eu coloquei. Eu estava consumindo muito carboidrato. Gente, não tem outra, né? Quando a gente come muito carboidrato, o que é que acontece, gente? Existe um pico de insulina, porque há uma absorção rápida de insulina no nosso sangue, e essa insulina faz com que, primeiro, você ingere o carboidrato, que inicialmente te dá energia, porque a glicose o carboidrato é energia. E isso gera uma energia, uma disposição inicial, mas logo em seguida a insulina é liberada e faz com que essa glicose que estava no sangue, ela passe para dentro das células. E isso gera uma fadiga imediatamente após a liberação de energia, né? Quanto mais for rico em carboidrato aquele alimento, ou seja, açúcares refinados, né? Um suco, né? Com açúcar, um café, café com açúcar é a pior junção de todas. Quanto mais rico em carboidratos ou açúcares refinados for uma alimentação, mais esse efeito de fadiga rebote acontece. Quem aqui já ficou fadigado, se sentindo cansado depois de uma refeição farta, né? Principalmente aqui no Ceará, não sei de onde vocês são, mas aqui no Ceará existe um costume, no Nordeste, acho que no Brasil todo, na verdade, mas no Ceará existe um costume muito grande de comidas muito ricas em carboidratos, né? Arroz, feijão, farinha, né? Macarrão, tudo misturado. E isso gera um pico glicêmico seguido de um pico insulinêmico e em seguida fadiga, muito sono, né? Muito sono. E a pessoa fica realmente fadigada porque aquela energia inicial passa rapidamente, né? E aí isso gera um ciclo vicioso, porque aí mais tarde, daqui a pouco você se sente cansado e para gerar mais energia você vai comer mais carboidrato, que gera uma energia inicial, mas logo em seguida te dá mais indisposição. Então realmente isso é uma coisa que eu percebi e não é opinião minha, tá? Não é uma opinião minha, é ciência baseada em evidência, tá certo? Então realmente isso acontece, tá bom? Essa é a primeira coisa. Então, e também fica aqui a primeira dica, né? Reduzir a ingestão de carboidratos nas refeições ajuda a reduzir a fadiga durante o dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, trabalho muito durante o dia, né? De manhã e de tarde.
que é que eu aprendi? Quando eu tomava café da manhã com muito carboidrato de manhã, com pão, quando eu ainda comia com açúcar, eu passava a manhã sem energia. Eu tirei o açúcar do café, tirei os pães, tirei a tapioca e melhorei bastante, certo? Passei a ter mais energia durante o dia. Foi uma das coisas que eu fiz, tá? Já estou até antecipando um pouco das coisas que eu tenho feito, que eu deixei para falar no final da live, mas eu já estou colocando aqui. Mas quem ficar no final da live eu vou falar um pouco da suplementação que eu usei também, tá certo? E também, após o almoço, eu sentia muito sono. O que foi que eu fiz? Eu reduzi a quantidade de carboidratos do almoço, né? Também quando você come carboidratos junto com proteína, você acaba também elevando a produção de melatonina, que dá sono. Isso eu aprendi com um colega, um amigo nutricionista, que me explicou também o mecanismo, e é bem interessante essa explicação. Acaba aumentando a melatonina e você tem sono, aquele famoso sono da tarde, né? Então, resumindo, a primeira dica, e se você quiser, anota isso no teu caderninho, tá certo? Reduzir a quantidade de carboidratos, né? Reduzir a quantidade de carboidratos, principalmente durante os momentos que você está trabalhando e que precisa de mais atenção, tá? E dar prioridade à comida de verdade, sempre. Evitar pães, evitar massas durante o seu dia de trabalho. Isso vai... Façam essa experiência, me ajudou muito e ajuda bastante vocês, tá certo? Eu coloquei aqui a pergunta da Carla, né? O sono leve. Depois eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês também lembrarem que vocês podem deixar as perguntas de vocês aí na caixinha, tá? Não deixem de colocar. A segunda dica, gente, a segunda coisa que na verdade estava me levando à fadiga e que na verdade é motivo para que leva muitas pessoas à fadiga hoje, é um estilo de vida sedentário, né? Recentemente eu coloquei no meu Instagram que nós não fomos feitos para ficar parados. De fato, nós não fomos feitos para ficar parados. A gente precisa se mexer. Então, iniciar um exercício físico é mandatório, é importantíssimo. Se você tem fadiga, precisa fazer. Quem tem fadiga crônica, por exemplo, mês passado eu dei um diagnóstico a uma paciente minha, que eu obviamente não vou revelar quem é, por sigilo médico, mas que ela teve chikungunya e depois da chikungunya ela desenvolveu uma fadiga crônica bem difícil, né? Então essas pessoas que têm fadiga crônica, elas têm uma limitação ao exercício físico. Eu tenho um pouco disso. Então quando eu atinjo um limite de exercício físico, isso pode me prejudicar, né? Mas ao mesmo tempo, como eu estava completamente sem exercício no início, então o início do exercício físico me deu muita disposição. Então o que geralmente acontece nas pessoas que têm fadiga é um estilo de vida sedentário. Essa é a maior causa de fadiga, uma das maiores causas de fadiga em todo o mundo, né? Então é muito importante que a gente aumente a nossa taxa de exercício físico para 3, 5 vezes por semana, aumentando frequência cardíaca, fazendo suar, né? Fazendo com que o metabolismo do seu organismo aumente também a regeneração mitocondrial, porque as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de energia das nossas células, né? Então é importante esse estímulo que o exercício faz no nosso organismo, tá certo? Então esse é o ponto número 2, né? O ponto número 3, para eu não esquecer, gente, não tem como fugir, é o sono. E eu digo uma coisa para vocês, olha, eu posso estar numa semana exaustiva, eu posso estar trabalhando demais, como essa semana tem sido para mim. Acorda às 6, oi Olga, tudo bem? Agora que eu te vi. Acordo às 6, vou trabalhar e paro só 10 horas da noite para dormir, mas se eu dormir bem a noite toda, no outro dia eu estou pronto para mais um rojão. Então, gente, para muitas pessoas, e isso é um problema sério, as pessoas não estão conseguindo dormir o suficiente todas as noites, né? Muitos estudos têm sido feitos para tentar identificar quantas horas de sono a gente precisa por noite, né? E geralmente são 8 horas, entre 7 a 9 horas, não menos, não mais, né? Não menos, não mais, realmente precisa ser... E é importante que você descubra quantas horas de sono você
precisa por dia. Como eu tenho essa luta comigo mesmo de fadiga, eu já descobri que eu preciso de 8 horas de sono. Né? Quando eu durmo 7 horas de sono, não é o suficiente. E quando eu durmo 9 horas de sono, é demais. Quando eu durmo 8 horas de sono é o suficiente para mim. Então eu preciso sempre... A minha esposa sabe disso, ela entrou aqui agora, ela sabe que eu preciso de 8 horas de sono por dia. Quando eu durmo 8 horas de sono por dia, eu fico bem para o dia seguinte, né? Semana passada eu me senti bastante cansado e eu identifiquei que o problema tinha sido porque eu não estava dormindo o suficiente, né? Olha, raramente pessoas precisam dormir menos do que isso daí, né? Raramente mesmo, né? A maioria das vezes, isso não é opinião minha, tá, gente? Isso não é opinião minha. Realmente, eu tenho estudado muito sobre isso. É importante que todo mundo reveja a sua quantidade e qualidade de sono, tá? Não é só quantidade. Eu estou colocando 7 a 9 horas, mas precisa ter qualidade de sono. Primeiro, o teu quarto precisa estar escuro, completamente escuro, breu. Segundo, é importante haver bloqueio das portas para não haver barulho, para não haver ruídos. Todo ruído externo pode atrapalhar o teu sono e bloquear a regeneração cerebral. Por quê? Porque nós precisamos de entrar nos ciclos do sono, né? São 4 a 5 ciclos do sono. Aqui tá tudo bem, Olga. Aqui tá tudo bem o sinal. Inclusive eu coloquei a internet mais potente para não acontecer nenhum problema. Mas assim, nós precisamos de 4 a 5 etapas de sono até atingir o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é quando a gente atinge o máximo de repouso, o nosso corpo ele fica flácido, a musculatura flácida, a gente relaxa, o nosso cérebro regenera. Precisa chegar nessa profundidade de sono pelo menos 3 vezes, 4 vezes na noite. Entendeu? É quando a gente sonha também. Tá? Não é obrigado você lembrar do seu sonho, não é obrigado. Mas se você nunca lembra do seu sonho, pode ser um sinal de que talvez você não esteja dormindo bem. E isso ser um fator para que você investigue o motivo pelo qual você não está dormindo bem. É a ansiedade que está te levando a não dormir bem? É a programação do teu dia que não está legal e você está deixando atividades que geram muito estresse à noite? Isso precisa ser realocado para horários mais cedo, mais precoce no dia. Será que é porque você está fazendo muitas atividades no computador e essa luz do computador pode afetar a qualidade do teu sono e prejudicar a produção de melatonina? Será que você está tomando café depois de um certo horário à tarde? Tem pessoas que têm muita sensibilidade à cafeína e se tomarem café à tarde já vão ter o sono prejudicado. Né? Se eu tomo café depois de 18 horas, se eu tomasse uma Coca-Cola, às vezes eu tomo uma Coca Zero, se eu tomar Coca-Cola à noite, às vezes o meu sono sai prejudicado. Né? Então cada um precisa ir descobrindo. Entendi. Precisa ir descobrindo então, Olga, qual é o motivo que o teu sono não está bom. Uma coisa que eu costumo mesmo fazer aqui em casa, e eu gosto de dar essas dicas para meus pacientes, anoiteceu é um sinal que precisamos nos preparar para dormir. Nosso organismo está adaptado a dormir quando anoitece. Só que o nosso estilo de vida no momento em que o homem criou a energia elétrica, então nos possibilitou adentrar à noite trabalhando, né? Só que o que acontece? Nós precisamos respeitar o sono. Precisa trabalhar? Tudo bem. Coloca uma tela sem luz azul. Muitos computadores hoje têm essa função de você colocar uma função noturna. O celular, iPhone tem, Android tem. Também de colocar a função noturna, que ele bloqueia a luz azul que atrapalha a produção de melatonina. Ou usar um óculos adaptado. O meu óculos que eu uso é adaptado para bloquear a luz azul. Certo? Outra dica que eu dou: anoiteceu, começa a desligar as luzes de casa. Né? Eu gosto muito de dizer isso. A nossa casa não precisa ser uma farmácia, né? Daquelas droga raia, não é para ser uma Pague Menos.
com aquela quantidade de luzes acesas. Nossa casa ela precisa ter um ambiente preparado para o sono, né? Preparado para o sono. E para que você não precise de 5 gramas de melatonina, Helena, como você colocou aqui, você precisa fazer com que o teu organismo volte a produzir de forma natural. Então é importante ir apagando as luzes. Deixa uma luz secundária no cantinho, um abajur de luzinha âmbar, entendeu? Só para indicar, para você não tropeçar pelo caminho. Mas não acenda as luzes. Alguns pacientes, quando vão... que tem dificuldade, insônia, fazem tudo bem direitinho, acendem a luz âmbar, apagam a luz branca, vão preparando aquele clima do sono, mas aí se levantam da cama e vão no banheiro e acendem aquela luzona branca de novo e interrompe a produção de melatonina. Então é importante rever o que você tem feito de higiene do sono, né? O termo correto para isso seria higiene do sono. Qual é a sua higiene do sono? Então esse é o terceiro motivo pelo qual muitas pessoas têm fadiga. Gente, não é brincadeira. Má qualidade de sono, em última análise, pode levar a aumento. Olha, presta atenção. 2 noites mal dormidas já são suficientes para gerar resistência à insulina, né? Talvez este seja um motivo pelo qual médicos e plantonistas morrem mais cedo. E esse foi um dos motivos pelo qual eu abandonei plantões noturnos, porque eu tive estafa, precisei remodelar. Às vezes você precisa refazer a sua rotina, a sua vida inteira, para você ter disposição para trabalhar durante o dia. E quem tem plantões noturnos pode readequar o seu horário, dormindo durante o dia, mantendo o seu quarto apagado, pode fazer um reset do seu ciclo circadiano, ou usar o óculos com bloqueio de luz azul e algumas outras medidas que eu já falei, né? Certo, gente? Vamos para a quarta etapa. Vamos botando as perguntas aí, que no final eu respondo as perguntas, tá certo? Que é muita coisa. Quarta coisa muito importante, quarta causa de fadiga: sensibilidades alimentares. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente sabe que alguns alimentos, a gente não nasceu para comer tudo, né? Eu gosto muito de dizer isso para meus pacientes, para eles entenderem isso. A gente quer comer tudo. Não, nós não temos tolerância para todos os tipos de alimento, cada um tem o seu perfil de tolerabilidade, né? E existem algumas intolerâncias individuais, existem testes hoje que você pode fazer para identificar isso. É muito normal que alguns alimentos gerem ou dermatites na pele, né? Problemas digestivos, azia, eructação, flatulência. Podem gerar também rinite alérgica, asma, como leite, ovos, farinhas, né? Uma intolerância ao glúten não celíaca, aos fructanos presentes nos alimentos. Dores de cabeça, enxaqueca também é um sinal de intolerância alimentar, mas também fadiga pode ser um sintoma de intolerância alimentar. Então o que é que eu sempre oriento? Fazer um teste de intolerância alimentar. Se você tem esse problema, e eu tenho esse problema, inclusive eu preciso fazer esse teste em mim, que eu ainda não fiz, vou ficar devendo essa para vocês vocês mostrarem também, para eu mostrar para vocês se por acaso eu tenho isso. É importantíssimo identificar se quem tem fadiga não tem alguma intolerância a algum alimento. Você pode também fazer um teste, às vezes é algum alimento que você já sente que não está legal e você sente que quando tira ele o teu dia fica melhor, né? Então isso acontece muito, gente. Isso está muito bem documentado, né? Como, por exemplo, uma paciente minha tinha muita asma, rinite alérgica. Quando foi fazer o teste de intolerância alimentar, ela tinha alergia IgG a ovo e a leite. Ela fez uma dieta de eliminação e ficou nunca mais, assim, eu não me lembro mais de uma crise de rinite que ela teve, né? Então, a fadiga também pode ser decorrência de algum alimento que você não tolera e você continua comendo, né? Então, é importante fazer essa avaliação no consultório, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Quinto motivo pelo qual as pessoas podem ter fadiga: não estarem comendo o suficiente, né? Tem muitas pessoas que não atingem um mínimo de alimentos
de calorias mesmo, de energia para viver, né? Seja em forma de carboidratos ou seja em forma de gorduras boas, né? Por falta de orientação, de acompanhamento nutricional, por não se atentar para a necessidade de uma alimentação. Isso aconteceu comigo também, eu não me alimentava bem, né? E acaba que você tem... É muito comum que as pessoas tenham ou uma alimentação hipercalórica, que é o caso de excesso de açúcar, que eu falei como no primeiro item, ou uma alimentação baixa em calorias, né? Isso não é o mesmo que o jejum, tá certo, gente? O dia de jejum é uma coisa, mas se você tem todos os dias uma dieta que não atinge as suas necessidades diárias de nutrientes, você não alimenta o suficiente, magnésio, potássio, riboflavina, niacina, B12, ácido fólico, ferro suficiente, vitamina D suficiente. Se você não tem isso na sua alimentação diária, isso pode ser um gatilho para a fadiga na sua vida, né? Então é importante reavaliar a qualidade da sua alimentação, tá? E isso nos leva para o ponto 6. Ponto 6 é não ingerir proteína suficiente. Não ingerir proteína suficiente. Existe um conceito chamado ecologia nutricional que significa que existe um alvo nutricional para cada espécie. Para a espécie humana, nós temos um alvo em torno de 1 a 1,5 grama por quilo dia de proteína, né? Que nós devemos ingerir na nossa dieta, né? Na nossa alimentação diária. E eu, quando eu estava no auge do meu cansaço, eu percebi que a minha ingesta de proteínas era muito, muito baixa. Eu comia muito carboidrato, que era o primeiro fator que eu citei, e muito pouco proteína. Quando eu comecei a ingerir mais proteína, isso já foi me dando mais disposição, tá, gente? Nossa dieta facilmente é hipoproteica, porque é muito fácil. A proteína geralmente é um item mais caro, é mais difícil de encontrar, às vezes você tem que preparar, então é muito mais cômodo você se alimentar de alimentos ricos em calorias e pobres em proteínas. Então é importante atingir o nível nutricional proteico por dia, certo? É importantíssimo atingir aquele mínimo de 1 grama por quilo. Ou seja, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela vai ter que comer pelo menos 60 gramas de proteína. E como é que você chega em 60 gramas de proteína? 2 ovos no café, uma porção de carne no almoço, uma porção de carne no jantar. Acreditem, gente, isso dá para atingir 60 gramas. Mas muita gente não chega, porque não come a quantidade suficiente de proteína, né? Então é importantíssimo rever a sua alimentação. Você pode fazer isso por conta própria, isso não é nenhuma prescrição médica, mas é claro que é sempre importante fazer acompanhamento nutricional e médico, principalmente se você tem fadiga, é importante você procurar um médico, né? O ponto 7, gente, o ponto 7 é dormir na hora errada, né? Acho que eu poderia ter botado esse ponto junto lá com aquele do sono, né? Eu acho que esse assunto do sono gerou um frisson aqui nos comentários, o pessoal querendo, pedindo ajuda, porque eu acho que talvez valha a pena, se vocês concordam, vocês botam aqui, de fazer uma live só sobre o sono, né? Mas dormir na hora errada pode ser também um gatilho para a fadiga na sua vida, né? E aí entra o pessoal que dá plantão, né? Precisa regenerar, né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, se você dorme uma noite, se você pula uma noite, né? Se você deixa de dormir uma noite, você só consegue regenerar após 5 noites bem dormidas, né? Então, eu estava nesse funil aí, eu estava exatamente assim, eu não estava dormindo bem, eu tinha uma rotina muito estressante, e dava plantões noturnos e não conseguia regenerar, porque eu não dormia o suficiente para regenerar. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem um ciclo, né? Que acompanha, olha como é legal isso, olha como é bonito isso. O sol lá em cima, nós acordamos. Quando o sol cai, nós precisamos dormir, né? Então, esse ciclo da vida precisa ser também respeitado pelo nosso corpo. Não é em vão que as coisas são assim. Vocês entendem? Não é em vão que as coisas são assim.
é importante que a gente respeite esse ciclo, né? Quando a gente começa a fugir demais desse ciclo, o nosso corpo ele começa a ficar sob estresse. Entendem isso? Isso é muito até lógico, né? Isso é até lógico de ser compreendido, né? Quando a gente coloca o nosso organismo sob estresse, forçando o nosso tempo a dormir menos, a dormir fora do horário, isso naturalmente pode gerar fadiga na nossa rotina, né? Isso é muito importante. Gente do céu, se vocês atentarem para a qualidade do sono de vocês e tentarem aplicar essas dicas que eu estou colocando aqui na rotina de vocês, vocês vão reduzir os sintomas de fadiga com certeza, tá certo? São dicas de ouro, gente. Por isso que eu digo, bota essa setinha aqui e manda pro pessoal, avisando que essa live ainda está acontecendo, né? Porque são dicas preciosas que a gente não encontra em qualquer lugar, né? E é importante que mais gente conheça, né? Chama mais gente, divulga, bota o coração, aperta no coraçãozinho, porque isso também aumenta a divulgação. O Instagram reconhece como algo sendo algo bom, e isso acaba também atingindo mais pessoas, tá certo? Que mais, gente? Ponto 8, que pode levar à fadiga: desidratação ou ingesta inadequada de água. Quem me conhece, quem já me segue, quem está lá no Clube do Jejum, sabe que eu insisto demais nesse aspecto da água, da ingesta adequada de água, né? A gente precisa beber água o suficiente. Gente, a água está presente em todas as reações que acontecem no nosso organismo. Se não há água, não há função celular. Não há função celular, definitivamente. Porque toda a função celular, ela acontece nesse gel em que a água está presente, e há a interação entre os eletrólitos, a célula, a membrana celular e a matriz extracelular. Então, sem água não acontece, né? Então, se você passa o dia irritado, né? Se você passa o dia de mau humor, dor de cabeça, indisposição, fadiga, comece bebendo mais água, né? Como é que a gente sabe que está bebendo água suficiente? Quando o nosso xixi fica clarinho, aí é um sinal de que você hidratou bem, né? Você pode beber água, né? Carrega uma garrafinha com você, eu sempre carrego a minha comigo. Tem o pessoal aqui da Blues Fit, eu sempre gosto de falar deles. Sempre levo a minha garrafinha comigo, e fico observando. Às vezes eu não estou fazendo xixi. Por quê? Porque já estou desidratado. Se você espera beber água, se você espera ter sede para beber água, sinal de que você está esperando demais, já está desidratado, né? Então é importante beber bastante água. E para muitas pessoas, olha aí que legal, para muitas pessoas aumentar a ingestão hídrica já vai ser o suficiente para reduzir a fadiga. Certo, gente? Façam isso, comecem fazendo isso também, tá certo? Nono ponto, muita gente que tem fadiga, depois eu quero saber aqui, levanta a mão, quem é que bebe muita bebida energética? Muita bebida energética, vamos ver aqui, se o pessoal coloca aqui. Incluindo o que, gente? Incluindo os Red Bull da vida, muita cafeína, café. Vamos lá, quem é que bota aqui a mãozinha aqui? Quem é que come muito, toma muito energético aqui? Vou esperar vocês responderem aqui. E muita gente confia demais nos energéticos, né? Eu entendo o energético como um desespero, né, por energia. Você está tão desesperado que você vai apelar para o energético, né? Muita gente acaba apelando. Às vezes quando eu estava no auge da minha fadiga, eu também fazia isso. Eu cheguei a tomar Red Bull todos os dias, né? Todos os dias. E hoje eu encontro muitos pacientes que dizem isso. Eu preciso tomar 2 Red Bull por dia, gente. Realmente, hoje eu tenho compaixão dessas pessoas, porque acaba se tornando um vício também, né? Você acaba dependendo daquele estímulo. Né? Só que para você ter disposição e energia, a pior forma é você usar os energéticos, né? Os energéticos, eles geram acabam um mecanismo de dependência sobre você, né? A cafeína, que é um estimulante, ela também acaba gerando uma dependência sobre você.
baixa o nível de cortisol, né? Ela impede a produção de cortisol. Então é importante que eu sou um apaixonado por café, mas eu sempre tento maneirar na quantidade, porque isso acaba afetando o sono, como a Lorena está colocando aqui, né? Acaba afetando o sono das pessoas. É muito mais importante que você respeite todas as outras coisas que eu falei, né? Esse é o 9º ponto, né? Que todo mundo respeite toda a lista de coisas, eu espero que vocês tenham anotado aí, que respeite o horário do sono, a higiene do sono, que tenha uma alimentação adequada, que comecem a praticar exercícios físicos, que comecem a respeitar. Às vezes você precisa dar uma cochilada durante o dia. Se o teu corpo te pede uma cochilada, para 15 minutos, 30 minutos, se você puder, e dá aquela cochilada para regenerar. Isso pode ajudar na fadiga. É importante que você cumpra todas essas etapas para que você não precise beber energéticos, tá certo? Muitos deles têm uma quantidade muito alta de carboidratos, e eles geram aquilo que eu falei no início, um pico insulinêmico, um pico glicêmico, seguido de um pico insulinêmico, seguido de um rebote de fadiga ainda maior, né? Além disso, os que não têm açúcar, eles são ricos em aspartame, ciclamato de sódio, e isso gera desbiose, problemas, até mesmo a interpretação da glicose fica alterada no nosso organismo. Então, realmente, assim, é bom evitar sempre o uso de energéticos artificiais, né? Pela quantidade de carboidratos que eles têm, e fazer as outras etapas que eu coloquei aqui para não precisar deles, né? Que foi que eu coloquei aqui mais para vocês, né? Muito essa fadiga de rebote, né? Que a cafeína, por exemplo, ela tem uma... Algumas pessoas são mais sensíveis, conseguem uma energia, mas depois de 2 horas de efeito, elas têm uma fadiga de rebote causada pela cafeína, né? Às vezes você precisa de doses crescentes de cafeína também, isso é ruim, né? E é bom iniciar um desmame, né? Você vai reduzindo a dose, você pode ir reduzindo, vai tomando em quantidades menores, né? Existem também os pré-treinos, que são muito ricos em cafeína. Às vezes você faz um pré-treino se você for treinar à noite e faz um pré-treino, pode ter certeza que naquela noite você não vai dormir, né? E por último, gente, o último motivo pelo qual você pode ter fadiga, claro que tem outros, eu estou colocando aqui os mais importantes. Quem ficar no final, eu vou colocar um 11º, tá certo? Altos níveis de estresse. Altos níveis de estresse. É óbvio, né, gente? É óbvio, né? E no meu caso, esse era um dos motivos muito evidentes. Eu tinha um alto nível de estresse. Eu tinha que sustentar minha família, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cumprir o horário da minha residência. Eu tinha que cumprir, às vezes, 100 horas semanais de trabalho, tá? Com demandas de produção científica. Então, a minha cabeça quase pira, né? Então, é importante que cada um aprenda a lidar com o estresse da vida, né? Engraçado que uma vez chegou um paciente para mim que disse assim: eu estou muito fadigado. E eu comecei a conversar com ele e eu identifiquei que, na verdade, ele tinha pouco estresse na vida. É interessante. A gente vai perceber que quando existe muito ócio, muito tédio, a gente não está fazendo nada, isso também gera fadiga. E era o caso desse paciente. Foi o que eu fiz para ele. Você precisa de estresse. Você precisa de estresse para elevar o teu cortisol, que vai te dar disposição para viver. E a partir daquele momento, ele iniciou uma atividade física, foi para academia, começou a malhar. Na consulta seguinte, ele chegou e para mim disse: Ivan, resolveu o meu problema de fadiga, eu não tenho mais fadiga. O que eu precisava realmente era de um estresse, né? Então entendam, há um nível de estresse necessário para a vida, certo? Essa frase precisa marcar vocês. Todo mundo precisa de um pouco de estresse para viver. Sem o estresse a gente não vai para frente, a gente não ultrapassa os obstáculos, a gente não se vence, a gente não se domina, a gente não cresce. Mas excesso de estresse também não é bom, né? Mas muitas vezes você não vai ter esse controle, o estresse vem e você não tem como controlar, não tem como você fechar a porta do estresse muitas vezes. É verdade.
Tem coisas que vêm, você não espera, o falecimento de alguém próximo de você, alguma semana mais intensa de trabalho, né? Então é importante aprender a manejar esse estresse, né? Existem vários estudos com meditação, oração, acompanhamentos em grupo, né? Pilates, né? Exercícios de alongamento, né? Então, às vezes, psicoterapia, né? Psicoterapia com psicólogo. A yoga, a Lorena está perguntando, também tem pesquisa mostrando benefícios na yoga, certo? Para isso também. Então, é importante que cada pessoa aprenda a manejar o seu estresse, certo? E procure ajuda. Muitas vezes vai ter que procurar ajuda mesmo, né? Entenderam isso, gente? E por último, 11ª, assim, extra, né? Um motivo extra de fadiga, que não estava programado, mas como vocês ficaram até o fim, eu vou dizer, são doenças de verdade, outras que não podem ser manejadas por essa lista de 10 itens que eu coloquei para vocês, né? Então, doenças como hipotireoidismo, né? Doenças como a fadiga crônica, como eu falei de um caso de uma paciente minha que desenvolveu fadiga crônica após chikungunya. Doença como a fibromialgia, que precisa de tratamento também. Né? Doença como a depressão. Às vezes vem a depressão antes e a fadiga depois. Às vezes vem a fadiga antes e a depressão depois. Certo? Então isso precisa ser visto com calma. Doenças como insuficiência adrenal é algo mais raro, mas pode acontecer. Ou então se um paciente usa corticoide por algum motivo, alguma infecção, e não para de tomar o corticoide, ou então para abruptamente e faz uma insuficiência aguda, né? Pode dar uma fadiga intensa. Né? Essas são as causas principais. Né? Então, assim, 11ª coisa, doenças que precisam ser investigadas. Certo? Então, na nossa população, na população em geral, há muita doença tireoidiana. Eu sempre investigo doença tireoidiana nos meus pacientes porque é muito prevalente. Quem tem queixa de fadiga, eu investigo tireoide. Né? Até 1/4 das mulheres podem ter problema tireoidiano, para vocês terem uma ideia. Né? E aí o brinde para quem ficou até o final da live. O que é que eu uso de suplementação? Bem, eu fiz isso tudo que eu falei para vocês. Melhorei minha alimentação, melhorei minha qualidade do sono, incluí o exercício físico, aumentei a ingesta de proteínas, regulei o meu ciclo circadiano, porque eu deixei o meu plantão noturno. O que mais aqui? Deixa eu não esquecer. Aprendi a manejar melhor o meu estresse. No meu caso, eu faço oração. Com isso, eu deixei de tomar as bebidas energéticas, controlei mais a ingesta de cafeína, aumentei a minha ingestão de água, fiz tudo isso, mas também suplementei algumas coisas. Existem evidências científicas favorecendo a suplementação de coenzima Q10. Essa foi a primeira suplementação que eu fiz. Na verdade, eu comecei com coenzima Q10, né? MCT, porque dá uma energia limpa, digamos assim, já que não causa pico glicêmico, não causa rebote, não causa pico insulinêmico, não causa rebote. Então, coenzima Q10, MCT. A derribose, quando eu precisava de uma energia extra, que é um tipo de carboidrato, mas que não causa pico de insulina. Uma outra opção seria a palatinose, que pode ser usada também nos treinos, que ela também não causa pico de insulina e ela vai fazendo uma liberação gradual de energia. Mas eu não usei a palatinose. E também suplementei whey. Muito no início eu tomava muito whey. Isso fez com que aumentasse imediatamente a minha ingesta diária de proteína. Depois eu fui regulando a minha alimentação e a minha dependência, digamos, de whey foi reduzindo. Hoje eu uso whey de vez em quando eu percebo que a minha ingestão de proteína daquele dia não foi adequada. Foi basicamente isso. Depois eu suplementei vitamina D, que estava baixa, que é muito importante também, porque a minha testosterona estava baixa. É uma das causas também de fadiga, principalmente em homens, né? Minha testosterona estava baixa por tudo isso que eu falei.
E também estava baixo meu zinco, a minha vitamina D, que são precursores da produção de testosterona. E como a minha alimentação era ruim, não chegava colesterol suficiente, e como o meu estresse era elevado, ia muito colesterol para a produção de cortisol e não de testosterona. Então, quando você maneja o estresse, suplementa o que é necessário suplementar, aumentar a ingestão de zinco, vitamina D na dieta, suplementando, fazendo exercício, isso aumentou imediatamente a minha produção de testosterona. Aumentou em 100 unidades a minha testosterona. Depois eu posso mostrar para vocês. Tem gente que fala que não dá para modular, né, a produção de testosterona. Mas tá aí uma forma de modulação hormonal completamente natural que aumentou minha testosterona sem eu precisar fazer nenhuma bomba. Né? Só com alteração de estilo de vida e suplementação do que em mim estava deficiente. Então, é isso, gente. Isso não significa que eu estou indicando isso para vocês, mas isso precisa ser individualizado, tá? Isso precisa ser vou repetir. Isso precisa ser individualizado. Cada pessoa é única. Se você tem cansaço, se você tem fadiga importante, procure um médico, né? Procure um médico, compartilhe com ele os teus sintomas, identifica se tu não tem um problema tireoidiano com ele, né? Identifica essas etapas que eu falei aqui. Será que o teu sono está adequado? Será que a tua alimentação está adequada? Será que a tua ingesta proteica está adequada? Será que você está bebendo água o suficiente? Então isso tudo você já pode fazer agora, mas é importante buscar ajuda, gente. Eu sou uma prova viva de que existe vida após o burnout e a estafa, a fadiga. Existe vida. E quando eu descobri que eu podia ter muito mais disposição para viver, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar aqui nas redes sociais. Porque eu vi que podia ajudar as pessoas a saírem disso. E tem muita gente, talvez se você está aqui até agora, talvez você também passe por isso, não sei. Mas existe muita gente que sofre, gente. Muita gente que está sofrendo mesmo, com fadiga, cansaço crônico. E a gente não precisa viver assim. Isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Né? Então, eu também alertar para vocês, para que vocês busquem ajuda. Vão implementando essas mudanças que eu coloquei aqui na live, mas procurem ajuda. Para que a ajuda, para que a tua ajuda seja individualizada para as tuas necessidades, né? Entenderam? Eu vou abrir aqui para a pergunta, eu vou responder aqui essa pergunta que a Carla deixou. Sono leve, que se acorda com tudo, leva a fadiga? Leva a fadiga, né? Leva a fadiga porque não aprofunda até o sono REM. A pessoa não atinge aquele sono reparador, né? Então, realmente é importante verificar o que está te levando a esse sono leve, fazer essas mudanças que eu falei acerca de higiene do sono e aplicar isso no seu dia a dia para ver se isso já vai mudando, mas também investigar se há alguma causa subjacente para isso, tá certo? Deixa eu ver se tem outras perguntas. Essa pergunta aqui da Natália. Dormir cedo, acordar cedo e cansado é normal? Sono de cerca de 7 horas por noite. Então, Natália, normal não é, tá certo? É comum, é muito comum, mas não é normal, tá certo? Primeiro você precisa descobrir se 7 horas é o suficiente para ti, né? Como eu falei, para algumas pessoas precisa de mais tempo de sono. Segundo, você precisa descobrir se a tua higiene do sono está adequada. Será que tu está ficando muito no celular antes de dormir? Oi, Malena. Será que você está com a alimentação? Tudo isso que eu falei, a tua alimentação será que está adequada para isso? Será que durante o teu dia a tua produção de cortisol é alta durante o dia e de melatonina sobe à noite? Né? Como está o teu nível de capacidade de lidar com os estresses? Né? Então, assim, se você entra no sono de forma inapropriada, talvez o teu sono não seja reparador. Talvez você não esteja adentrando naquela qualidade de sono que eu falei, né? Na quinta fase do sono REM. Então, são muitas coisas que precisam ser analisadas para ti, né? Pega essa live, dá uma olhadinha de novo lá na parte de sono e tenta aplicar tudo aquilo que eu falei para ver se já te ajuda, tá certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu tenho mais pouquinho tempo. Deixa eu ver se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa aqui.
Suplementar ajuda? Ajuda com individualização, certo? Yoga tem estudos mostrando que ajuda. O que mais? Quanto tomar remédio para dormir? O que você acha? Gente, remédio para dormir é um paliativo, né? Algumas pessoas vão precisar, mas o ideal é que você precise por um pouco de tempo até tratar a causa raiz do problema, né? O remédio é um empurrão para te ajudar, tá? Para que você consiga vencer aquilo e conseguir ficar sem remédio. Eu tomei muito remédio para dormir. Nossa, muito remédio para dormir. Mas eu consegui, fazendo tudo isso que eu falei para vocês, tirar a dependência da medicação. Power nap. Sim. Eu tenho esses power naps às vezes. Como eu melhorei muito minha qualidade de vida, isso diminuiu. Mas isso me ajuda às vezes, nos dias mais cansativos, dormir 15 minutos. Às vezes, se eu durmo 5 minutos à tarde, já me ajuda. Se o teu corpo está te pedindo para cochilar à tarde, tenta cochilar à tarde. Vai te ajudar. Malhar à tarde pode prejudicar o sono? Vai depender. Para algumas pessoas, sim. Depois de 5 horas, 6 horas, pode prejudicar o sono. O ideal realmente é que seja pela manhã, mas nem sempre tem como ser o ideal na nossa vida, né? O que mais? Melatonina para quem tem doença autoimune deve ser avaliada. É ruim tomar melatonina 5 gramas toda noite? É a mesma resposta, tá certo? É um paliativo, mas é importante tentar identificar por que você precisa tomar essa melatonina. Patrícia falou que trabalha anos à noite, aí precisa de uma ajuda mais específica. Não dá para te responder aqui. Vai ter que, se você trabalha à noite, você vai ter que readaptar o teu organismo a descansar pela manhã. Tem que fazer algumas alterações da tua rotina, né? Não dá pra... Pois é, 7 horas de sono é sonho de consumo pra muita gente, né? Então, assim, gente, mas é pouco, tá? Pra muitas pessoas, 7 horas é muito pouco. E aí é por isso que surgem os problemas, surgem as depressões, as estafas, surge o diabetes, a resistência à insulina e até câncer, tá? Então, gente, sono é questão de saúde, é saúde mesmo. Não é que você não vai quebrar uma outra vez isso, porque a vida exige muitas vezes que você quebre as regras, né? Isso é normal. Mas se isso for todos os dias, isso vai te dar alguma consequência em algum momento. Eu não posso fazer nada em relação a isso, né? Você que escolhe. Se é muito importante que você todos os dias durma 5 horas por noite, tudo bem, isso é uma escolha de cada um, mas vai te dar alguma consequência. Dormir no escuro, pois é, muita gente ainda não dorme no escuro, precisa, é importantíssimo. Bem, gente, eu vou finalizar aqui a live pra gente não ser cortada, a gente não ficar cortado aqui, né? Já tá dando 1 hora. Eu agradeço demais a presença de vocês e queria convidar que vocês participassem do Clube do Jejum, né? Eu criei esse clube para me aproximar das pessoas que me seguem, para que a gente possa compartilhar informações e também dúvidas, eu tiro dúvidas. Lá também estão a nutricionista Olga, a nutricionista Rebeca e também os meus amigos, a doutora Yara e o doutor Arthur, que juntos nós fazemos um trabalho de promoção de saúde, né? Então eu convido você a participar. Como entro? O link está lá na minha bio, é só você apertar lá o grupo do Telegram, Clube do Jejum. A gente não fala só sobre jejum, a gente fala de tudo. Mas a gente começou com esse tema, então o clube é do jejum mesmo. E também esse vídeo eu vou deixar salvo aqui 24 horas, né? E vou colocar também no meu canal do YouTube, que eu também te convido a assinar, a se inscrever, tá certo? Vamos chamar mais gente para seguir, vamos fazer esse movimento de saúde. Se você achou que essa informação é relevante para você, curta o vídeo e encaminhe para o maior número de pessoas possível, tá certo, gente? Fiquem com Deus e quinta-feira que vem tem uma live excepcional. Eu não vou dizer ainda para vocês, vou deixar o suspense, depois a gente vai revelar aqui.
terá uma live excepcional depois do carnaval. Tá certo, gente? Se você for ficar em Fortaleza, participa do Renascer, que vai ser lá no ginásio Paulo Sarazate. Um grande abraço para todos e obrigado pela audiência.